Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Esse programa é produzido especialmente para você, para te ajudar a entender um pouco mais sobre a Bíblia, um pouco mais sobre o que Deus tem para a sua vida. E nessa semana nós estamos falando sobre os 5 sentidos de um relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a visão e você vai aprender um pouco mais sobre ela aqui no programa de hoje, o Dia a Dia com Deus. Os olhos estão entre as estruturas mais complexas do corpo humano. Eles são o principal meio que temos de aprender as circunstâncias que nos cercam e também um dos pontos mais expressivos da nossa face, o que faz com que tenham recebido o poético apelido de janelas da alma. Toda essa complexidade está alojada em 2 pequenos globos de 2,5 cm de comprimento, que não pesam mais de 7 gramas cada um e são movimentadas por 6 feixes de músculos pequenos. Os olhos se assemelham ao mecanismo de uma câmera fotográfica à moda antiga. A luz entra pelo cristalino, que funciona como uma lente, e é direcionada à retina, que é como o filme fotográfico. Um detalhe interessante é que a imagem se forma na retina de cabeça para baixo e é o cérebro que interpreta as informações e dá a orientação correta ao que está diante dos olhos. Dentro da retina, 2 tipos especiais de células detectam o que está sendo observado e transformam em impulsos elétricos que serão lidos pelo cérebro. Uma delas tem forma de pequenos bastões que funcionam muito bem quando a luminosidade é baixa, mas são incapazes de decodificar cores. A outra tem formato de cone e funciona bem quando a luz é mais intensa. É ela que percebe as cores. Os cones estão presentes em menor quantidade dentro do olho, mas concentram-se em uma minúscula cavidade bem no meio da retina. É por isso que percebemos melhor as imagens que estão no centro do nosso campo visual. Concentração, afinal, é isso: colocar bem no centro da nossa visão aquilo que é mais importante para nós. Na visão periférica, o que vemos tem menos definição. Pode parecer desfocado e sem cor. Bem no fundo dos olhos, a retina é tão repleta de terminações nervosas que se confundem com o próprio tecido do cérebro. Ali mesmo, antes de os impulsos elétricos vindo do olho chegarem ao cérebro, ele começa a interpretar o que está adiante dele. Cores, contornos, movimentos, velocidade. Pelas janelas da alma, podemos entender e tomar decisões com base nisso. Que fascinante é essa máquina, o nosso olho humano. Mas como será o olho de Deus? Como será que Ele nos enxerga? É o que você vai acompanhar agora com a palavra do pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. O corpo humano é algo impressionante. A maneira como funciona o nosso aparelho visual, que coisa rica! E como essas imagens se transportam para a nossa mente. Que sabedoria, sabedoria de Deus. No entanto, a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Provérbios capítulo 5, verso 21 nos diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Alguns anos atrás, o meu filho pequenino, saiu de diante dos meus olhos. Nós estávamos num shopping em São Paulo, um shopping muito grande, e de repente, quando estávamos vendo lá uma vitrine, olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, e o Michel, nosso filho, não estava mais ali. E nós começamos a procurá-lo, rodamos aquele shopping inteiro e bateu uma angústia no nosso coração, porque nós não podíamos saber se ele estava bem, se ele estava mal, se alguém havia raptado. Eu não sei se você já viveu uma situação semelhante como esta, porque é um temor que vem dentro da nossa alma. E de repente apareceu um senhor
que vinha segurando a mão do nosso filho e viu o nosso desespero e disse: esse é seu filho? Ele disse: ele entrou aqui na minha loja e começou a brincar com algumas coisas e eu vi vocês correndo para um lado para o outro e imaginei que fosse seu filho. Ah, que sentimento gostoso de poder ter recuperado o nosso filho. Quero dizer para você que isso nunca acontece com Deus. Não existe um lugar que você possa se esconder dele. Não existe um lugar em que você esteja longe demais que Deus não possa alcançá-lo. Os olhos do Senhor sempre estão diante ou sobre você. Algumas pessoas veem isso como algo muito bom, porque os olhos do Senhor são proteção para a nossa vida, são o cuidado de Deus para a nossa história. Mas alguns veem isto como muito mal, porque os olhos do Senhor também são repreensão e juízo. Eu não posso me esconder de Deus. E o bem e o mal que eu estou vivendo, Deus conhece. E ainda que eu esconda isso de todas as pessoas na face da terra, Deus sabe. E se eu tentar mentir para mim mesmo, dizendo que isso é bom ou mal, Deus continua fazendo o juízo de valor e através do seu Espírito testifica isso no nosso coração. É isso que disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os olhos do Senhor, elas representam a proteção, o cuidado, a atenção, o desvelo de Deus para conosco, mas também representam o juízo que Deus faz da nossa própria história e da nossa vida. Uma coisa que muitos de nós não compreendemos é que um dia prestaremos contas diante de Deus de tudo que fizemos e de tudo quanto pensamos. Eu não sei se você pode imaginar esse dia. Tem muita gente que não gosta que a gente fale sobre isso, sobre o dia do juízo de Deus. Mas um dia, tudo que somos, fazemos e pensamos, que os olhos do Senhor viram e registraram, serão publicados num grande julgamento. Eu fico imaginando como vai ser aquele dia. Como se, na minha mente, isso fica assim, como se um grande telão fosse montado e todas as pessoas da face da terra, as que eu conheço, as que eu não conheço, pudessem ver esse telão e as cenas da minha vida fossem publicadas, aquelas mais restritas, aquelas que só passaram pelo meu pensamento também. E quando eu imagino isso, eu penso, será que vai ter um lugar que eu possa me esconder, porque que vergonha eu tenho de algumas coisas que eu mesmo vivi, pratiquei ou pensei. Mas aí eu vou entender a obra do Senhor Jesus, porque os olhos do Senhor viram todas essas coisas, é que Jesus veio a esse mundo. E nessa hora, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, vai ter apagado daquele telão algumas cenas que eu não gostaria que ninguém visse, nem Deus. Por quê? Porque o perdão fala que Deus, quando nos perdoa, a Bíblia fala que Deus, quando nos perdoa, Ele apaga, Ele tira da sua mente, Ele deixa de registrar, Ele lança na profundeza dos mares os nossos pecados. Querido, os olhos do Senhor são proteção, são cuidado, mas por causa dos olhos do Senhor, nós somos abençoados. É como um pai que está olhando o seu filho e vendo que o seu filho vai ter algum problema, toma uma atitude emergente. Eu era garotinho, estávamos sentados na sala de casa, papai estava assistindo TV e a minha irmã estava aprendendo a andar. Ela caminhava pela casa, para lá e para cá, e ela era ainda pequenina, não conseguia alcançar a fechadura da porta. E nós estávamos tranquilos, mas naquele dia ela esticou-se toda e abriu a porta. E na medida em que ela abriu a porta,
ela começou a caminhar na direção de uma escada que tinha bem na frente da porta, no prédio de apartamento que morávamos. E começou a se precipitar, porque ela não sabia descer as escadas. E o papai, que estava vendo a minha irmã, saiu correndo da poltrona e saltou na direção da minha irmã e, como um goleiro faz uma ponte, segurou-a nas suas mãos. E ainda que se machucasse todo, a minha irmã saiu ilesa, porque os olhos do papai estavam sobre a sua filha. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Jesus veio a esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi por isso que ele foi para a cruz, para que os meus e os seus pecados possam ser perdoados, para que eu e você pudéssemos ter uma proteção da graça divina, e essa graça se torne salvação na minha vida e na sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você, porque Ele quer derramar a sua bênção salvadora sobre você. Invoque o Senhor e permita que os olhos do Senhor lhe abençoem com a proteção e com a salvação. Que Deus o abençoe. E este foi mais um Dia a Dia com Deus, um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, especialmente para você. E você que deseja buscar mais informações, procurar outras mensagens, mais conteúdo aí para o seu dia a dia, acesse o nosso site, é o www.diaadiacomdeus.com.br, ou venha fazer uma visita à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estamos na rua Bento Viana, número 1200 do Batel. Você também pode ligar para a gente no 2106-4347. Amanhã estaremos mais uma vez aqui falando sobre os 5 sentidos de um relacionamento com Deus. Não perca, nos vemos amanhã. Até lá e que Deus o abençoe.